Convido os irmãos a que abram suas Bíblias em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, dando continuidade à exposição da palavra do nosso Deus neste Evangelho. E nos diz, meus irmãos, a palavra do nosso Senhor. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, como pela manhã, Pai, mais uma vez a Tua palavra ela será proclamada nesta noite no Teu culto. E quero Te pedir, Senhor, que mais uma vez o Senhor possa se agradar de me usar para o louvor da Tua glória. Ó Deus, que não tenha em vista aqui expor e falar sabedoria dos homens, Pai, mas o Teu Evangelho e o Teu Evangelho somente. Que seja fiel, Senhor, na proclamação da Tua palavra, anunciando, Senhor, a Tua palavra com toda a intrepidez, com toda a ousadia, Senhor, como deve ser pregada a Tua palavra, com vigor, Pai, expondo com clareza a Tua palavra. Dá-me a graça, Senhor, de ser claro na exposição da Tua palavra. Que todos aqueles que aqui estão possam entender a Tua palavra. Que aqueles que aqui estão, que Te conhecem, possam ser exortados e edificados na Tua palavra. E possam aprender mais de Ti. E que aqueles, Pai, que não conhecem a Ti, possam conhecer ao Senhor verdadeiramente. Ó Deus, fala com o Teu povo. E que aqueles que aqui estão, Senhor, escutem com atenção a Tua palavra. Porque quando a Tua palavra, Senhor, nós sabemos, ela é proclamada com fidelidade, não é o pastor quem fala simplesmente, mas é o Senhor quem fala com o seu povo. Fala, ó Deus, com o Teu povo e livra-nos, Pai, de qualquer tipo de incredulidade na Tua palavra e na proclamação da Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, e nos conduz a abraçar a Tua palavra com amor, fé e prontidão. É o que Te pedimos, ó Deus, é o que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. Ou é 8 ou 80. Você já ouviu alguém falar algo dessa natureza? Geralmente as pessoas falam 8 ou é 80 quando alguém faz alguma coisa de algum modo e faz alguma coisa simples e de repente ele faz alguma coisa muito grande. Aqui você pensa, rapaz, você é 8 ou 80. Alguém que em alguma ocasião ele é calmo e está ali aparentemente tranquilo. Em poucos segundos essa pessoa passa de uma pessoa tranquila para uma pessoa totalmente irada ali na sua frente e você pensa, rapaz, você ou é 8 ou 80. É alguém que pula de um estado para o outro, ou faz uma coisa e depois faz uma outra de um modo bem diferente. E geralmente essa é a expressão que as pessoas falam. Eu imagino que isso deve acontecer aqui. Em Recife eu escutei bastante isso.
Tu é 8 ou é 80? Meus irmãos, é interessante quando nós pensamos nisto e olhamos aqui para os relatos de Marcos que nós fizemos exposição nos últimos domingos. No último domingo, inclusive, nós vimos que o Senhor Jesus Cristo, Ele é um Deus tão cheio de compaixão, Ele é um Cristo tão cheio de compaixão e Ele age em favor de muitos. De pessoas de classes distintas, ricos e pobres, o Senhor não faz distinção neste sentido, assim como não faz distinção os males que alcançam muitos, como vimos. Os problemas chegam à porta daqueles que têm posses, bem como daqueles que nada têm. Mas nós vimos, meus irmãos, que algo foi grandemente acentuado nas exposições anteriores, além da compaixão de Deus. Era a fé. Uma fé muito grande por parte daqueles que se achegavam ao Senhor. Jairo chegou com fé, se prostrando aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher que durante muito tempo estava ali com sangramentos e hemorragia, ela revelou grande fé. E foi curada da sua enfermidade, mas não somente isto, ela foi salva. Nós encontramos então nos relatos anteriores grandes expressões e demonstrações de fé. Mas quando nós chegamos agora no capítulo de número 6, nós encontramos justamente algo muito diferente daquilo. Enquanto nós encontramos expressões de fé grandiosas nos versículos anteriores, aqui encontramos uma terrível expressão de incredulidade. De pessoas que mesmo estando diante do próprio Cristo, ouvindo a proclamação da sua palavra, são aqueles que não se voltarão com fé para o Cristo e as suas palavras, mas sim com rejeição e incredulidade. Uma mudança muito rápida de cenário, mostrando distinção de corações em nações, em lugares, em regiões distintas. Meus irmãos, é exatamente isto que nós veremos aqui. Mesmo o Evangelho sendo anunciado pelo melhor pregador que neste mundo já pisou, ainda assim, muitos revelam um coração incrédulo à palavra do Senhor. É assim nos nossos dias e não foi diferente nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós podemos ver a partir de Marcos capítulo 6, verso 1, quando a palavra do nosso Senhor nos diz: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Então vejam, meus irmãos, onde é que Jesus estava? Jesus estava na Galileia. Ele tinha feito ali milagres maravilhosos. Ele foi favorável a uma mulher que estava com hemorragia e a curou. Ele foi favorável à filha de Jairo, um dos principais da sinagoga, e ressuscitou aquela menina dos mortos. E então agora ele vai partir dali e rapidamente ele vai para a sua terra. Não é mencionado aqui, mas ele vai para Nazaré. Ele sai dali e vai para Nazaré, a sua terra natal, onde ele viveu. Aqui Jesus, meus irmãos, ele tinha as suas raízes naturais, onde com certeza crescera, onde ele com certeza aprendeu muitas coisas e onde com certeza ele passou quase toda a sua vida ali. Com ele, então, para esta região muito conhecida do próprio Cristo, afinal de contas era a sua própria terra natal, vão aqueles que são os seus discípulos, que com frequência estão ali acompanhando-o em seu ministério, no seu serviço de proclamação do Evangelho, bem como de libertação àqueles que padecem com enfermidades no corpo ou na alma. Quando Cristo então vai até aquele lugar, ele procura fazer aquilo que ele procurou fazer em outras ocasiões também.
Ele era alguém que era realmente interessado na adoração pública. Ele era alguém que era realmente interessado no culto. E o que é que acontece então aqui? O versículo 2 nos dirá: chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Chegou, meus irmãos, então aqui o que nós chamamos de Shabat. Chegou aqui o dia de adoração. E Cristo, então, faz o que foi chamado para fazer ali. Ele vai ali para adorar, ele vai ali para servir. E ele está ali presente. E o que acontece? Naquela ocasião, ele foi convocado a ensinar. Ele foi chamado ali para anunciar a palavra. Ele tem ali a oportunidade, meus irmãos, de fazer exatamente aquilo que ele foi enviado para fazer. Ele vai dizer, como foi exposto nos primeiros capítulos de Marcos, ele veio para proclamar a palavra, para pregar este evangelho, para anunciar o evangelho que é o próprio Cristo. Mas é isto que ele está ali para fazer. Ele está ali então pregando diante de todos os judeus, certamente diante de pessoas que o contemplaram crescer naquela região. A pregação, meus irmãos, então de Cristo ali naquele momento, ela vai gerar grande admiração. É interessante, o texto nos dirá. Eles certamente nunca haviam antes ouvido coisa semelhante. Nunca. Coisa semelhante ao que o Senhor Jesus Cristo estava expondo. O Senhor Jesus Cristo, ele é alguém que certamente é brilhante na pregação. E então nós pensamos assim, este Cristo, ele está a ensinar, este Cristo prega e, como veremos, gera grande admiração. Mas então, é simplesmente a retórica ou a oratória de Cristo que causa inicialmente algum tipo de admiração nestas pessoas? Meus irmãos, nós encontramos o conteúdo desta pregação de Cristo naquela ocasião. Marcos, ele não nos apresenta o conteúdo desta pregação, mas quando nós olhamos o evangelho paralelo em Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, nós encontramos o conteúdo da pregação de Cristo. Olhemos, meus irmãos, o que diz Lucas capítulo 4, versículos 16 a 21. Nos diz assim a palavra: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele estava lendo Isaías. Foi isto que foi dado para ele. Talvez o próprio Cristo tenha escolhido aquele texto naquela ocasião. Talvez aquele texto era o texto que deveria ser lido naquela ocasião. Mas fato é, meus irmãos, que naquela ocasião ele leu o profeta Isaías diante daqueles homens. E o texto que fora lido foi Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, quando nós ouvimos as seguintes palavras através do profeta do Senhor: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. E vejam, meus irmãos, aqui está as palavras que o próprio Senhor Jesus Cristo cita ali naquela ocasião. E o que é que Isaías, então, ele prediz? Isaías, meus irmãos, ele prediz que no futuro o Espírito do Senhor repousaria sobre o ungido de Deus, que proclamaria as boas novas aos pobres, libertaria os cativos, daria visão aos cegos, libertaria os oprimidos. Então aquele seria o ano aceitável do Senhor. Meus irmãos, quando ele menciona estas realidades, nós não podemos imaginar assim, Cristo fala sobre isso, e que tipo de libertação é esta? Que tipo de pobre é este? Que tipo de cativeiro é este? Talvez alguém muito envolvido com causas sociais neste mundo podem pensar o seguinte: os pobres aqui é o pessoal oprimido, pobre, por essa sociedade opressora de ricos. Outros podem olhar aqui para libertar os cativos, pessoas que estão escravizadas por causa da maldade dos homens brancos e ricos. Que coisa desta natureza. Como se o Senhor estivesse tratando aqui sobre questões simplesmente sociais. Mas não, meus irmãos. Quando o profeta fala estas palavras, quando o Senhor Jesus Cristo fala estas palavras, ele está tratando sobre algo muito mais sério do que simplesmente problemas sociais neste mundo. Quando ele vai falar sobre pobre, meus irmãos, ele está falando sobre aqueles que são como que pobres de espírito. Aqueles que não têm o Senhor. Aqueles que são pobres espiritualmente. Aqueles que não conhecem a Cristo. Aqueles que carecem de um libertador. Então ele fala, meus irmãos, que ele vai ser aquele que vai anunciar esta palavra a todos aqueles pobres que carecem de um Redentor. Que ele vai anunciar este evangelho maravilhoso para que aqueles que se encontram no estado de miséria possam então conhecer aquele que é riquíssimo em bondade e em misericórdia, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Estes são os verdadeiros pobres. São aqueles que realmente carecem de salvação. Então é a estes que ele vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me capacitou para evangelizar os pobres. Ele vai dizer também, mas não somente os pobres, aqueles que carecem de salvação, para libertar também aqueles que estão cativos. E aqui, meus irmãos, são aqueles que estão cativos nas trevas, aqueles que estão cativos a Satanás, aqueles que estão cativos ao inimigo das nossas almas, aqueles que estão perdidos neste mundo, escravos daquele que é o mais perverso, o diabo. Então ele é aquele que veio para libertá-los desta escravidão. É isto que ele veio fazer. Cristo enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. Aqueles que não conseguem contemplar a salvação, aqueles que não conseguem contemplar a Cristo, aqueles que estão verdadeiramente longe do Senhor. Ele diz: foi para estes, o Senhor me ungiu para isto. E é isto que ele está ali proclamando diante de todos aqueles que estavam ali diante dele. Para pôr em liberdade os oprimidos. Meus irmãos, tudo isto apontando para a mais miserável condição do homem sem Deus. Foi para isto que o Senhor me ungiu. E é isto que eu estou fazendo aqui agora, ele vai dizer. Nesta ocasião, quando estou diante de vocês, pessoas, homens e mulheres que carecem de salvação. E a apregoar o ano aceitável do Senhor, isto aqui aponta para o jubileu.
quando havia libertação realmente daqueles que estavam cativos. É aqui, é agora, é exatamente isto que está acontecendo. Então é justamente isso que Lucas ele tenta nos apresentar aqui na sua narrativa disto. Isto foi o que foi proclamado por Cristo. E então, como que para nos apresentar certo drama, ele vai dizer assim: então, tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Como veremos mais à frente aqui no Evangelho de Lucas, isso vai gerar grande confusão ali. Mas vejam, meus irmãos, ele vai dizer: isto se cumpriu em mim. As profecias de Isaías, capítulo 61, se cumpriram hoje. É isso que ele está dizendo diante daquelas pessoas. E eu estou aqui fazendo isso diante de vocês. É isto que eu quero a salvação de vocês, porque foi para isto que o próprio Senhor me ungiu. E uma coisa interessante que nós podemos notar, meus irmãos, é que ele estava fazendo isso aqui numa ocasião solene de culto a Deus, de culto ao Senhor. E vejam, meus irmãos, qual é a ocasião mais oportuna? Qual é a ocasião mais especial para que pessoas possam ouvir do Evangelho que realmente liberta os homens desta condição? É o culto público. Meus irmãos, a adoração pública ao Senhor, a ocasião em que a proclamação do Evangelho ela começa a ser feita através dos ministros ordenados pelo próprio Deus, esta ocasião é a ocasião mais certa para a libertação. O mundo fala sobre libertação. Muitas igrejas falam sobre se libertar de algo. Venham para o culto de libertação. Venham para a semana de libertação. Venham para a noite da libertação. Mas a maior e principal e mais especial ocasião de libertação do homem é quando o Evangelho é anunciado para ele. E então ele é liberto do seu pecado que o condenava ao inferno. Não existe, meus irmãos, ocasião mais oportuna do que esta. Não existe local mais apropriado do que este. E é aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele é anunciado. A fim de que aqueles que são pobres possam passar a ser ricos graças à obra de Cristo. Para que aqueles que estão escravizados em Satanás possam ser arrancados das trevas e possam ser transportados para a sua maravilhosa luz. É a ocasião, meus irmãos, que aqueles que estão cegos possam ter os seus olhos abertos para contemplar o Cristo que é anunciado livremente no Evangelho. Então, meus irmãos, é este Cristo, e este Cristo somente que deve ser anunciado. Não existe outra coisa para nós anunciarmos neste mundo, senão este Evangelho que é o próprio Cristo. E deveríamos estar empenhados nisto. Aqueles que foram chamados para o ministério deveriam estar sempre empenhados nisto. Não há nada mais especial que proclamar que o próprio Cristo. Oh, meus irmãos, este Cristo que é anunciado para que aqueles que estão perdidos possam então encontrar o Senhor. E é exatamente isto, meus irmãos, que Cristo está fazendo ali. Vejam, é o próprio Cristo quem faz isto. E diante daquela proclamação, meus irmãos, daquele evangelho maravilhoso, daquelas declarações em que ele faz relação daquelas palavras com ele mesmo, aqueles que estavam ouvindo então, o texto vai nos dizer, versículo 2, parte B, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vêm a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos?
Vejam, meus irmãos, há um conteúdo maravilhoso na pregação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo aqui. E é certamente algo que trouxe grande admiração para eles também. A forma que Cristo falava. Vejam, meus irmãos, Cristo certamente foi o maior pregador que já existiu neste mundo. Ele estava ali pregando com um conteúdo excelente, mas certamente de uma forma excelente. A sua homilética, a sua oratória, a sua clareza, a sua profundidade, a sua sabedoria na proclamação da palavra, certamente causava grande admiração naqueles que estavam ouvindo. E inicialmente, foi exatamente isso que começou a acontecer aqui. Eles começaram a ficar maravilhados com aquilo que estava sendo anunciado. Maravilhados. 3 questionamentos, então, eles lançam assim, inicialmente ainda relacionadas, misturadas um pouco de desconfiança, mas ainda certa admiração. E eles então vão questionar a origem da mensagem inicialmente, quando eles se deparam com este Cristo. Eles vão dizer, se maravilhavam dizendo, de onde vem a estas coisas? De onde ele tirou estas coisas? Qual a origem das palavras que ele está anunciando aqui diante dos nossos olhos e aos nossos ouvidos? A segunda é o questionamento quanto à sabedoria que Cristo possuía. Eles pensam, como este homem fala com grande sabedoria, de modo distinto e singular, como nunca vimos aqui ninguém pregar. Nenhum dos fariseus e escribas são tão versados assim na lei. São tão capazes e habilidosos em expor a palavra diante dos nossos olhos e aos nossos ouvidos com tanta sabedoria assim como ele. E também, como ele poderia fazer tantas maravilhas? Então, aqui relacionadas às obras de Cristo e maravilhas que ele fizera nas regiões, inclusive, circunvizinhas. Eles ficam grandemente admirados, a ponto de perguntar o que perguntaram. Aqui ainda com muita admiração, mas sim, meus irmãos, já com alguma descrença. Como ficará revelado mais à frente. A desconfiança já estava no fundo, na raiz do coração, daquelas pessoas que admirados estavam, mas misturaram a sua admiração com algum tipo de desconfiança. E então este momento que parece de grande admiração por Cristo se revela no versículo 3, quando agora realmente há uma rejeição declarada. Versículo 3 nos dirá, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Vejam, meus irmãos, eles começam a olhar para o status de Jesus. Eles começam a julgar, e eles julgam que coisas como as que estavam acontecendo ali eram grandes demais para um simples carpinteiro. Como pode um carpinteiro fazer isto? Ele é um homem que trabalha aí com construções e fazendo algumas coisas. Ele fez também uma mesa ali para fulano de tal da cidade. Esse é o trabalho dele. Como pode este homem fazer coisas desta natureza? O status de Cristo, a profissão de Cristo começa a gerar no coração dessas pessoas um desprezo pelas palavras dele. Alguns talvez pensavam assim, como pode ele? Que escola rabínica ele estudou? Quando foi que ele aprendeu essas coisas aí? Até onde sabemos, ele não estudou em nenhuma escola rabínica. Então isso olham para Cristo e pensam então, rapaz, eu não estou muito interessado em atentar para o que este homem está falando aqui não. A sua filiação também gera desprezo. Eles começam a olhar, não é ele, irmão
De quem? Ele vai dizer, não é este o carpinteiro, filho de Maria, inicialmente. Interessante, ele não vai citar aqui José, talvez porque José morreu. Alguns intérpretes sugerem que talvez eles estivessem até com malícia zombando de Cristo, dizendo assim, ele é filho de Maria, não desse José aí. Ela talvez tenha tido ele com algum outro tipo de homem. Não é filho de José, ignorando a realidade do que a Escritura nos mostra. Então, pensando assim, talvez ela tenha filho de outro homem, não desse José aí. Então, eles dizem filho de Maria. Mas não somente isto, eles ainda dirão irmão de Tiago, José, Judas e Simão. E não vivem aqui entre nós suas irmãs? Então vai começar a olhar para a filiação dele, para os seus pais, para aqueles que eram os seus familiares de fato, de sangue. E então olham para isto e pensam, a origem dele, não dá credibilidade para ele. Não podemos dar ouvido, por causa da sua origem. Meus irmãos, não achavam que Jesus, em razão da sua origem, pudesse ser considerado como um profeta, semelhante ao profeta Isaías, por exemplo. Não acreditavam que ele poderia ser boca de Deus, como aqueles homens grandes do passado. E vejam, meus irmãos, esta é a cidade em que ele está. Como mencionei no início, a sua cidade natal é Nazaré. Nazaré era uma cidadezinha desprezível para muitas pessoas, especialmente naquela época. E até mesmo nos nossos dias nós vemos algo parecido. Algumas pessoas olham para alguém e dizem assim, rapaz, essa cidade, esse homem aí veio lá do interior do Pará. Eu vou dar ouvido. Ele veio de onde? Do interior do Pará. Ele veio de lá e está falando ali a palavra em algum lugar. Ele está dando uma palestra, um curso. Veio de onde? Do interior do Pará ali, na cidade não sei de onde. Rapaz, se ele tivesse vindo dos Estados Unidos, de repente, eu ia lá para ouvir o que esse camarada está falando. Mas veio do interior, daquela cidade lá, de que pode sair de bom daquele lugar ali? Não, ele veio da cidade do interior de Pernambuco. Lá, ele é nordeste, lá do interior de Pernambuco. Não, para camarada do interior de Pernambuco, eu vou dar ouvido o quê? Se ele tivesse vindo de outro lugar, de repente, poderia então ouvir as suas palavras. Muitas vezes agimos assim, não agimos? Olhamos para a pessoa e julgamos ela não pelo conteúdo daquilo que ela fala, não pelas verdades declaradas por elas, mas simplesmente por causa da sua origem, por causa da sua filiação, por causa do seu status, por causa da sua antiga profissão ou atual. Meus irmãos, eles desprezam a Cristo. É interessante que o desprezo deles é tão grande que nem o nome de Jesus eles chamam. Nem o nome dele. Este daí, aquele, ele. Não, eles não chamam nem o nome de Cristo nas perguntas. Então, meus irmãos, a rejeição aqui de Cristo é clara. Eles não consideram ele como alguém que tem autoridade para falar, como um porta-voz de Deus. Eles simplesmente rejeitam. Meus irmãos, isto é terrível. É terrível porque este Cristo é exatamente aquele que falou por boca dos profetas. Se tem alguém que é superior a Moisés, aos profetas, a todos eles, é o próprio Cristo. Hebreus nós encontramos declarações desta natureza. Meus irmãos, Cristo, ele é aquele que é o profeta por excelência. Ele é aquele que, como diz os nossos catecismos, que como Cristo exerce as funções de profeta, Cristo exerce as funções de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. Então Cristo é aquele que fala através da palavra. E não há, meus irmãos, palavra na Escritura, de Gênesis a Apocalipse, que não sejam palavras do próprio Cristo. Então foi ele quem falou através de Isaías, o profeta. E estes homens aqui estão desconsiderando o profeta por
excelência por causa da familiaridade que tinham com ele. Sim, meus irmãos, familiaridade. Ele é alguém daqui de dentro. Porque é de dentro, eu não vou dar ouvidos a ele. E isso ainda os deixa escandalizados. Eles realmente ficam escandalizados com aquilo. Eles ficam horrorizados com as palavras de Cristo naquela ocasião. Meus irmãos, a familiaridade, ela pode ser algo que pode trazer um problema. Não que a familiaridade seja um problema, mas muitas pessoas, porque se tornam familiar daqueles que estão ao seu redor, passam a desprezar as pessoas. A familiaridade, meus irmãos, contudo, ela não deve jamais gerar qualquer tipo de desrespeito. Você vê isso interessante no caso de alguns seminaristas. O menino, ele é de uma igreja, ele está estudando para ser pastor, ele termina o seu curso, ele passa de repente a pastorear aquela igreja ali, e pense numa dificuldade para as pessoas respeitarem aquele cidadão. Por quê? Por causa da familiaridade. Ele cresceu aqui, eu vi esse menino aqui, eu dei aula para ele na escola dominical, fui professora dele. E as pessoas começam então a pensar assim, não, peraí, está falando o que aqui? Por que ele está falando essas coisas? Vejam que, em certa medida, a familiaridade, ela realmente gera nas pessoas certo tipo de rejeição pela pessoa que nos é familiar. Mas vejam, meus irmãos, a familiaridade nunca, jamais deve conduzir a mim e a você a agirmos com desrespeito ou desprezo quando alguém nos fala algo. Especialmente quando aquilo que nos é dito é verdade. E, sobretudo, quando se trata de verdades da palavra do nosso próprio Deus. Então, meus irmãos, nós não podemos jamais permitir que a familiaridade possa destruir o nosso relacionamento na nossa família. Quando você tem familiaridade com aqueles que são da sua casa, e então alguém da sua casa vai e exorta você, e você... Ai, para lá. Ou quando você está com os seus pais ou patrões, e então você tem certa familiaridade com ele, ele vai cobrar você de alguma coisa e você então não dá ouvidos. Despreza simplesmente, porque há certa familiaridade com aquela pessoa. Quando você tem um relacionamento próximo com os seus presbíteros, diáconos ou pastor, então você pensa assim, é tão familiar a mim que eu posso ignorar o que essa pessoa diz e desprezar, afinal de contas, somos tão próximos mesmo. É como se imaginássemos, ou talvez pensássemos diferente, mas na prática pensamos assim, aqueles que são indiferentes a nós é que devem merecer o nosso respeito. Mas aqueles com quem nós temos algum tipo de relacionamento, eu posso dar as costas e ignorar. Meus irmãos, esse tipo de coisa nunca pode acontecer. Isso não pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento que nós tivermos aqui. Na nossa família, com os nossos próximos, com os nossos amigos, com os nossos patrões, com os nossos cônjuges, com os nossos presbíteros, com os pastores. Não permitam que a familiaridade conduza vocês a desprezar aquele que fala com você. A familiaridade, meus irmãos, realmente pode ser terrível. E se tem outras coisas que muitas vezes nós passamos a ter como realmente familiar. Por exemplo, nós podemos ter certa familiaridade com as coisas de Deus. Isso pode fazer com que, de algum modo, nós desprezemos as coisas de Deus. Por quê? Porque isso é tão comum a mim. Eu tenho acesso a tantas vezes às coisas de Deus e eu começo então a desprezar aquilo. Eu não tenho mais tanto interesse naquilo. Eu não desejo mais aquilo, não. Nós podemos ter certa familiaridade com a adoração. E por que vou num domingo, de manhã, à noite, estou na casa do Senhor de novo. No domingo, de novo. E chega uma ocasião que aquilo é tão familiar que se torna indiferente. Eu não tenho um coração mais ardendo e pulsando no desejo de estar na casa do Senhor adorando.
porque faço isso tantas vezes já e faz no automático, com indiferença. Vejam, meus irmãos, familiaridade. O contato com aquilo que é maravilhoso, fazendo com que eu passe a desprezar aquilo porque eu tenho contato constante com aquilo. E deveria ser diferente, não deveria ser assim. Familiaridade com a palavra de Deus, não, eu já li tanta palavra 1, 2, 3 vezes já, e então você não se impressiona mais com as verdades do Evangelho. Você não se impressiona mais com aquilo que é dito nas Escrituras Sagradas, no Antigo e no Novo Testamento, porque de alguma forma aquilo se tornou familiar para você. Meus irmãos, é importante demais que tenhamos um amor e um apego pela Escritura, mas o que deveria acontecer conosco, o que deveria acontecer conosco na nossa relação com a adoração, o que deveria acontecer conosco na nossa relação com Deus, o que deveria acontecer conosco na nossa relação com a Palavra de Deus. Nós deveríamos cada vez mais que nos aproximamos de Deus, cada vez mais que nos aproximamos da adoração a Deus, cada vez mais que lemos a Palavra de Deus, cada vez mais que ouvimos a proclamação da Palavra de Deus, deveríamos cada vez mais estar mais admirados com este Deus, com esta adoração, com a sua Escritura e com a sua Palavra. Meus irmãos, que o Senhor nos livre desse tipo de familiaridade pecaminosa com as coisas de Deus, que podem nos levar a rejeitar, desprezar e, no final, abandonar as coisas de Deus. Foi exatamente a familiaridade com Cristo, com as coisas de Cristo, na região em que Cristo cresceu, que fez com que aqueles homens desprezassem a Cristo. Então Jesus, no versículo 4, nos diz: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Aqui, meus irmãos, ele cita um ditado. Ele vai dizer, então, que a familiaridade com quem quer que seja, ela não deve me conduzir a destratá-lo. Mas o que Cristo quer dizer aqui o que Cristo quis dizer aqui foi simplesmente o seguinte: o profeta, ele é desonrado entre aqueles que são da sua família. Ou, onde quer que seja que um profeta possa ser honrado, onde quer que seja, de modo algum, ele é honrado na sua cidade natal. De modo algum é honrado entre os seus. De modo algum é honrado entre aqueles que estiveram com ele. Dentro da própria casa, segundo o texto, é que o profeta fica sem qualquer tipo de honra e credibilidade, mesmo ele não tendo dado qualquer razão para que o rejeitem. Estamos falando de Cristo. Meus irmãos, ele aqui aponta para o fato de que seus familiares e pessoas próximas não o consideravam como alguém digno de tais coisas grandiosas. E de forma alguma eles aprovam aquilo. O que isto então começa a revelar, ou o que isto provoca neste Cristo? O versículo 5 nos diz: não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Meus irmãos, acabou sendo impedido de fazer milagres em favor do povo. A rejeição e a incredulidade deles impediu que Cristo demonstrasse a sua bondade e misericórdia em favor daqueles que careciam. Vejam, meus irmãos, não é que Cristo ele está impedido de fazer algo. Ele cura e curou tantos que de forma alguma expressou qualquer tipo de manifestação de fé para ele. Vários e vários. Mas vejam, a incredulidade aqui faz com que Cristo olhe assim e pense: eu não farei milagres no meio deles.
Milagres ele fez ali com Jairo e a sua filha. Milagre ele fez com a mulher que estava com hemorragia. Calvino, comentando o texto, ele vai dizer o seguinte: desse modo, Jesus não era capaz de realizar qualquer sinal entre eles, uma vez que não acreditavam nele. Não que o poder humano consiga amarrar as mãos de Deus, mas ele nega os benefícios de suas obras para aqueles que são indignos por causa de sua descrença. Isto impediu que ele fizesse aquilo que ele estava ali disposto a fazer. O fato de serem incrédulos impediu ou fez com que Cristo não manifestasse a sua bondade. E então, meus irmãos, ele simplesmente se absteve de realizar sinais, porque sabia que isso seria como que desperdício no meio daquelas pessoas. No meio daquelas pessoas incrédulas. Ele se admirou então deles. Meus irmãos, o versículo 6, parte A, nos dirá: admirou-se da incredulidade deles. Meus irmãos, aqui vemos a descrição de alguém, de fato, grandemente como que assombrado e admirado com o que estava diante dos seus olhos ali. Diferentemente de todas as outras vezes que encontramos esta palavra no Evangelho, não foi aqui aplicada ao povo. É o próprio Cristo que fica aqui assim. E não é, meus irmãos, uma admiração com o que é bom, como em outras ocasiões encontramos, mas sim, meus irmãos, com um coração duro de pessoas que estavam revelando nos seus corações verdadeira incredulidade para tudo aquilo que partia do próprio Cristo ali no meio deles. E, meus irmãos, como foi dito na revelação da vontade de Deus ao ler Hebreus, a incredulidade é um pecado. Por que então a incredulidade é um pecado terrível? A incredulidade é um terrível pecado, porque nós somos salvos pela fé. Por ser oposto da fé, ela anula a possibilidade da salvação da pessoa enquanto permanecer na incredulidade. Mesmo o melhor dos crentes tem algum grau de incredulidade. Somente quando a pessoa é dominada pela incredulidade é que a salvação está fora de questão. Essa condição, a Bíblia descreve como tendo um perverso coração de incredulidade. Hebreus capítulo 3, verso 12. Vejam, meus irmãos, é isto que se manifesta ali naquele povo. Povo diante de quem Cristo estava anunciando o Evangelho. A incredulidade, meus irmãos, ele é o mais ruinoso de todos os pecados no que diz respeito às suas consequências. Esse pecado trouxe morte à humanidade inteira. A incredulidade manteve o povo de Israel fora da terra de Canaã por 40 anos. Esse é o pecado que, de modo especial, está lotando o inferno. O que não crê já está julgado. Então, meus irmãos, o que é que o Senhor, então, Ele requer de todos aqueles que estão diante dEle e escutam as suas palavras, escutam o seu Evangelho, escutam as suas promessas? Não é um coração incrédulo, mas um coração, meus irmãos, que se aproxima dEle e de tudo aquilo que Ele fala, através da sua palavra, como profeta por excelência, com confiança, crendo neste Cristo que é oferecido, crendo inabalavelmente nas suas promessas e palavras dirigidas a nós. Mas, meus irmãos, por que muitas vezes nós andamos com incredulidade diante do nosso Deus? Me diga, meu irmão e minha irmã, qual foi a ocasião em que o Senhor deu uma razão sequer para que você tenha incredulidade nele?
Tantas promessas maravilhosas o Senhor nos dá. Tanto socorro maravilhoso o Senhor tem nos dado até aqui. Tantas coisas maravilhosas o Senhor faz e tem feito no meio do seu povo. Que razão nós temos, então, para agirmos com incredulidade com Deus, com a sua palavra, com o seu evangelho, com as suas promessas? Ó, meus irmãos, que o nosso Deus nos livre de um coração realmente incrédulo. Porque se permanecer o homem na sua incredulidade, ele vai se deparar com um juiz justo que o condenará. Se ele não se arrepender e crer em Cristo, é exatamente isto que acontecerá. Mas então, os homens rejeitam quando escutam a palavra. E você pensa, o que farei então? Cristo proclamou com toda sabedoria, com toda habilidade, com toda beleza. Ninguém pregou como Cristo. E ainda o rejeitam enquanto a mim. Cheio de falhas e debilidades na exposição, na pregação. O que será de mim então? Será que eu devo pensar, então eu não vou nem pregar? Porque o que mais há é incredulidade. Então não vou anunciar, porque o que mais há é incredulidade na palavra do Senhor proclamada. Se Cristo for rejeitado, o que dirá eu? Mas, meus irmãos, é justamente esta palavra que é proclamada, que por muitos é rejeitada, é que corações incrédulos são transformados. Meus irmãos, é através dessa proclamação da palavra, feita no púlpito ou fora do púlpito, é que corações duros são transformados. Este era o meu e o seu coração antes de conhecermos a Cristo. Você era incrédulo. Você estava longe dele. Você não abraçava as suas promessas. Você não amava a Cristo. Você não amava a Deus. Mas o Senhor, através da sua palavra, fez com que o seu coração de pedra fosse transformado. Foi o Senhor quem, através da sua palavra, unida ao seu Espírito Santo, quem vivificou a sua alma, a fim de que você pudesse abraçar a este Cristo, que gratuitamente, livremente é oferecido a todos, indiscriminadamente. Foi este Cristo que foi anunciado. Este Senhor te livrou da incredulidade. Somos, portanto, meus irmãos, apesar da incredulidade que há neste mundo, eu como ministro e você como homens e mulheres que são chamados a testemunhar neste mundo, a pensar, sim, rejeitados podemos ser, o próprio Cristo foi, mas é através do testemunho do Evangelho que aqueles que estão longe do Senhor podem ser aproximados dele. Saulo, um homem perverso, incrédulo, um dos homens mais improváveis, talvez, para encontrar salvação. Ele foi alvo desta graça bendita. Não há coração incrédulo que não possa ser quebrado pelo nosso Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que age na palavra e através da palavra para redimir homens deste mundo. Meus irmãos, confiemos nesta palavra. Libertemo-nos da incredulidade e abracemos com fé sincera a este Cristo que nos é oferecido gratuitamente no Evangelho. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos livre da incredulidade, Pai. Que o Senhor nos livre de rejeitarmos, Senhor, a Tua palavra,
às tuas promessas, a Cristo, ao Senhor. Ó Senhor, livra-nos de um coração incrédulo e dá-nos, Senhor, um coração que confie inabalavelmente no Senhor. Um coração que descanse inabalavelmente em Ti. Ó Senhor, sustenta-nos nas nossas fraquezas. Ajuda-nos nesta nossa caminhada. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Tem piedade de nós, Senhor, e ajuda-nos. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito Filho. Amém. Amém. Convido os irmãos a que se coloquem em pé, para que possamos cantar o cântico de resposta à pregação da palavra do nosso Deus. Salmo de número 117b. Ao Senhor Deus rendei louvor, todos os povos adorai, dai louvores, ó gentios, porque muito grande é o seu favor. Sua misericórdia em nós, do Senhor fidelidade, sempre permanece. Aleluia. Amém. Oremos, meus irmãos, ao nosso Deus. Nosso Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, Pai, que tivemos neste dia de adorar ao Senhor. Que bênção, Senhor, poder estar na tua casa. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta semana, ajudando-nos a viver, Senhor, de modo digno do teu evangelho, no temor do Senhor, em piedade. Livra-nos, Senhor, do abuso das coisas lícitas que o Senhor nos concede a graça de desfrutar nesta vida. Ensina-nos, Pai, a agirmos com moderação, de modo reto, de modo puro, Pai, para a glória do Teu nome, no uso das coisas que o Senhor nos deu. Ajuda-nos, Senhor, a fugirmos de pecarmos contra o Senhor até no desfrutar das coisas boas. E ajuda-nos, Pai, a viver, Pai, de um modo que honre o Teu nome. Seja conosco também, Pai, durante a semana como testemunhas vivas do Senhor neste mundo incrédulo, no testemunho da Tua palavra, a fim de que homens possam se render a Ti. Usa-nos, Senhor, como instrumentos Teus, instrumentos nas Tuas mãos, para que possam, Pai, conhecer-Te. Abençoa, Deus, o Teu povo. Abençoa, Deus, a Tua igreja. Conduze-nos para os nossos lares em paz. Nos traz, ó Senhor, no próximo dia do Senhor, a Tua casa, para que possamos juntos, mais uma vez, adorar o Teu nome, na expectativa do grande e glorioso dia do Senhor, quando Te adoraremos, Senhor, durante toda a eternidade. Abençoa, ó Deus, o Teu povo, é o que nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu bendito Filho. Amém. E amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A Deus Supremo, benfeitor, anjos e homens deem louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém.
Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos vocês.